Alguém consegue me explicar o que tá acontecendo com o Estevão? Porque sinceramente eu já cansei de tentar entender. Mas eu falo no sentido positivo, o que tá acontecendo com esse garoto? A gente já sabia que ele era bom, mas não tanto nesse nível não. O que ele vem fazendo pelo Chelsea é assustador e principalmente em jogos grandes. Todo mundo dizia que não, que no Brasil o Estevão é o Cuiabá Man. Aqui no Brasil o Estevão só tem vez contra times menores, pequenos, de menor expressão, e quando chegar na Inglaterra vai passar vergonha. Realmente, hein? Cuiabá Man, Liverpool Man, Barcelona Man, olha, convenhamos que esse repertório de Man tá aumentando. E o que também tá aumentando é a repercussão gringa perante Estevão, que convenhamos, tá merecendo cada elogio que tá recebendo. Porque o que ele vem jogando não é brincadeira e mais uma vez ele provou isso, que tá sendo um jogador tão valioso que os gringos não estão se aguentando em elogiar. Então mais uma vez você vai ver a repercussão de mais uma excelente exibição de Estevão contra o Barcelona. Pois é, não foi contra um time qualquer não, tá? Foi contra o FC Barcelona. Tem que respeitar o Estevão. Deixa o like, se inscreva no canal e vamos direto pro vídeo. O futebol vive de noites que se tornam capítulos, algumas são esperadas, anunciadas, previsíveis, outras surgem como um choque elétrico e arrastam tudo que tocam. A atuação de Estevão contra o Barcelona em Stamford Bridge entra imediatamente nessa segunda categoria. Era apenas a quinta rodada de Champions, um jogo grande, é lógico, mas o que estava em jogo pro Chelsea, pro Barcelona e principalmente pro garoto brasileiro ultrapassou qualquer planejamento. O primeiro tempo foi tenso, como se o estádio inteiro respirasse preso. O Chelsea pressionava, o Barça tentava controlar a posse, e o duelo tão antecipado por semanas, Estevão vs Lamine Yamal, os dois prodígios de 2007, começava a criar a atmosfera de final não oficial. A jogada do primeiro gol dos Blues, um cruzamento de Cucurella que terminou em gol contra de Koundé, só aumentou a temperatura emocional da partida. Mas o roteiro tomou contornos ainda mais pesados quando Ronald Araújo foi expulso antes do intervalo. O Barça desmoronou emocionalmente e o Chelsea viu ali uma brecha para derrubar um gigante. Mas o que mudou a partida e a narrativa da Champions aconteceu aos 55 minutos. Estevão recebeu na ponta direita em um lance que parecia pouco promissor, marcado, pressionado e sem muito ângulo, mas é exatamente nesses instantes que os grandes jogadores revelam porque são tratados como fenômenos. Com dois toques curta distância e uma frieza que não combina com 18 anos, ele agitou a bola, enquadrou o corpo e disparou um chute rasteiro, firme e venenoso. A bola entrou no canto impossível para o goleiro. Stamford Bridge explodiu e o nome do brasileiro ecoou como se fosse de um ídolo consagrado. Era o 2-0 que desabou sobre o Barça e libertou o Chelsea. Era também, de certa forma, o gol que oficializava Estevão não como promessa, mas como protagonista de uma Champions. O duelo com Yamal, que parecia técnico-tático, agora tinha um vencedor naquela noite, o brasileiro. Nos Estados Unidos, a ESPN foi objetiva e cirúrgica, destacou o gol, chamou o Estevão de decisivo e salientou que Estevão ampliou a vantagem num confronto que pode transformar a campanha do grupo. Foi mais do que um gol, um golpe técnico, e em cima de um rival tradicional. O The Guardian, na imprensa britânica, também destacou Estevão, e o nome dele já vinha circulando há alguns meses como a joia de reconstrução do Chelsea. O site chegou a mencionar que Estevão é um talento equiparado ao nível de Cole Palmer para as projeções do Chelsea, que ele tem entregando exatamente o que estava sendo prometido na sua aquisição. O portal Outlook India descreveu o lance de forma cinematográfica, um magnífico gol de Estevão, ressaltando que aquele chute havia dobrado a vantagem do Chelsea e praticamente selado o destino do jogo. O site ainda mencionou que mesmo com o Barça desfalcado pela expulsão, o mérito técnico do brasileiro foi absoluto no lance. O The Independent, jornal britânico, havia escrito no intervalo que o jogo poderia se abrir ainda mais e viu Estevão cumprir exatamente essa previsão. Após o gol, destacou que o brasileiro aproveitou a superioridade numérica com precisão e maturidade. Na Catalunha, a derrota do Barça naturalmente gerou críticas, mas também admiração. O jornal Sport destacou que o Barça enfrentou o jogo mais difícil da temporada e nele enfrentou um garoto que não parecia ter 18 anos. O tom foi de reconhecimento, o que vindo de um país que cultiva seus prodígios como joias, significa demais. Ao longo da noite, as redes sociais transformaram o nome de Estevão em um trending topic global. Vídeos do gol tomaram proporções virais e perfis de análise apontam a inteligência do movimento, controle corporal e o instinto de finalização. A sensação geral era de que algo grande havia acontecido, algo que não se perde na memória. Tudo isso se reforçou pelo contexto, um jogo grande, um estádio histórico, um adversário tradicional, um duelo entre duas joias e uma atuação que não só decidiu o jogo, mas acendeu uma narrativa. Estevão não brilhou apenas, ele queimou uma marca no gramado.
E talvez o mais impressionante de tudo seja o que ainda não sabemos, se essa atuação for um prenúncio, e tudo indica que é. O Chelsea não ganhou apenas uma vitória contra o Barcelona, ganhou um protagonista, ganhou alguém que com 18 anos já entendeu que a Champions é um palco que pertence aos que ousam. Nessa noite, Estevão ousou e o mundo inteiro viu. E o mais legal é que nesse tempo todo havia feito uma espécie de comparação entre Estevão e Lamine Yamal, até porque são dois jogadores do mais alto nível que já haviam inclusive aumentado uma certa rivalidade, não entre eles, não entre declarações, mas entre torcedores do mundo todo que se impressionaram com o talento do Estevão e acreditavam que ali o Yamal poderia ter finalmente um oponente digno, já que o Yamal é tão diferenciado que ninguém parece estar à altura dele. Ao que parece, o Estevão decidiu aparecer principalmente para ver se há um certo nível para disputar e competir, até porque o nível do Yamal é realmente alto. A temporada do Lamine parece um pouco de coadjuvante, um pouco mais abaixo do que na temporada passada, mas ele segue sendo um grande craque. E o que mais encanta é vermos como o nosso Brasil é versátil, como revelamos jogadores que vez ou outra sempre irão aparecer, mesmo que um Vini, mesmo que um Rodrigo, mesmo que um Endrick, mesmo que esses jogadores estejam em má fase, sempre aparece um para corresponder e honrar o nome brasileiro na Europa mais uma vez. E agora, a vez é do Estevão, e certamente o torcedor brasileiro, e claro, o do Chelsea, o do Palmeiras, e de outros times, por que não, porque é mais do que clubismo, estão realmente orgulhosos. E é sobre algo que eu já havia dito inclusive em outros vídeos, estamos realmente fabricando e revelando um talento dos enormes. Estevão William. Prazer, senhoras e senhores, ladies and gentlemen. One more, please. Estevão. Ter o Estevão jogando tão bem assim justamente no momento que precisamos dele é incrível. Sabemos que a Copa do Mundo, ó, tá batendo na porta, quer dizer, nem tanto assim, mas o relógio, ó, já tá tocando, já tá, ó, dando as horas, e daqui a um tempo vamos precisar dele na Copa do Mundo, e se Deus quiser ele não vai ter nenhuma lesão, ele vai estar preparado, e mais do que tudo, vai ser um componente a mais para Ancelotti na seleção brasileira. Convenhamos que do jeito que esse cara tá jogando, ele é titular absoluto. Não tem nenhum outro jogador na posição dele que justifique tirar a posição dele, tá? O Estevão hoje é titular absoluto da seleção brasileira. Não há nada que prove o contrário nesse momento agora. Ele é titular absoluto, principalmente na sua posição. Não é tão carente assim a posição dele, mas hoje ele consegue tanto conseguir jogar bem correndo, como driblando, como marcando, porque então consegue ter uma noção tática muito boa, ele dá passes muito bons, consegue fazer boas triangulações, consegue também achar seus companheiros em passes daqueles mais verticais que vão em direção ao gol, ele consegue também ter uma boa visão para lançamentos, sem contar na finalização, que o moleque vem aprimorado demais. Então hoje o Chelsea ganhou um excelente jogador, e a prova disso é todo esse nível de atuação que ele vem tendo. Mas você acredita mesmo que Estevão vai continuar mantendo esse nível? Porque olha, tá impressionante. Se inscreva no canal, deixa seu like e eu te vejo logicamente no próximo vídeo. Valeu!